Nós estamos nessa classe chamada Conheça Sua Bíblia. Então nós vamos ver todos os livros da Bíblia até o final do ano, chegaremos em Apocalipse. Então, começando pelo Gênesis, a gente fez a introdução do Antigo Testamento e vimos o livro do Gênesis, o seu tema, o seu esboço, a autoria, contexto histórico. Ah, pastor, perdi essa aula. Entra lá no canal da PIB Itaim, procura lá, está tudo salvo lá para você assistir quando quiser e quando puder. O crescente fértil, o contexto religioso de Gênesis, o objetivo do livro, as contribuições singulares que esse livro traz para nós. A tipologia, Adão, Abel, Melquisedeque, Isaac e José apontam para Cristo. E aí tivemos, semana passada, a aula do Êxodo, com a Larissa. A aula está lá. Tema, esboço, autoria, contexto histórico, geografia do Egito, mostrando onde fica o Egito no mundo. Fica lá no extremo nordeste da África. Temos o rio Nilo, o delta do Nilo, o Golfo de Suez, o Golfo de Áqaba, essa região toda ali chamada de Mar Vermelho, onde aconteceu possivelmente a travessia do mar, Península do Sinai, o deserto do Sinai, Cádiz Barneia, onde o povo ficou acampado, o Mar Morto, logo mais ali acima, e dali para cima é a Palestina. O Mar Mediterrâneo está no meio. Olhando em 3D o planeta Terra, a geografia fica essa. Tá? Então aqui, é o delta do Nilo. Delta porque é esse triângulo de cabeça para baixo. Aqui é o rio Nilo. Olha só, essa foto de satélite, sei quantos milhares de quilômetros de distância da Terra, e olha a largura do rio Nilo, mesmo sendo observado lá do satélite. Então, assim, é um rio gigantesco. E aí nós temos todos os nomes de toda a geografia do Egito. As possíveis rotas do Êxodo, quando o povo saiu do Egito e foi para Cádiz Barneia, onde ficaram ali quase 40 anos. Então, tem possíveis rotas, prováveis rotas, e a política do Egito, questão dos faraós, como que funciona. Os faraós do tempo do Êxodo, então tem gente que acha que a data foi mais anterior, tem gente que acha que o Êxodo aconteceu mais posteriormente. E aí, dependendo da data que a gente escolher, a gente vai ter um faraó naquele tempo. Contexto religioso, o politeísmo, os vários deuses do Egito, Amon, Mut, Osíris, Sete, Ísis, Horus, Anubis, Ra, Tote, Hathor, Sekhmet, Vadjet, Maat, Bastet. Sem falar que o Nilo era considerado um deus, o faraó era considerado um deus, politeísmo egípcio, os hebreus no Egito, a influência de José, a saída do Egito, a entrega da lei e a construção do tabernáculo. Contribuições singulares de Êxodo, coisas que a gente vê ali pela primeira vez. A tipologia, Moisés, Arão, o Cordeiro da Páscoa, o maná e o tabernáculo. Tudo isso apontam para Cristo. Então, temos ali o tabernáculo, os elementos do tabernáculo com seu significado espiritual, como Deus se revela nas 10 pragas, destronando as divindades egípcias e revelando uma característica de Deus. E aí sim chegamos na aula de hoje, que vai de Levítico até Deuteronômio. Então, quero contar com a sua compreensão, com a sua cooperação. São 120 slides, eu vou tentar ser o mais breve possível, mas para caber dentro de um ano todo esse conteúdo, a gente vai precisar resumir e correr um pouco. Que o ideal é que fosse
um livro por aula, mas o ano não tem 66 domingos, só tem 50, 52, e o de janeiro a gente perdeu. Então, para caber dentro da quantidade de domingos que a gente tem num ano, vai ter aula que a gente vai juntar 2, 3 livros e vai ficar assim mais resumido, mas a proposta é essa mesmo, é ser um panorama mais básico para todo mundo na EBD, e depois, quando a gente estiver nas nossas novas salas, com a nova estrutura, aí a gente vai ter o curso mesmo de teologia, e aí sim a gente vai poder dedicar mais tempo e descer mais profundo em cada um dos livros e dos assuntos da teologia. Então vamos lá, vamos começar em Levítico. Eu quero dar um alô para quem está em casa: Fátima, Wanda, Neide, Paulo Silas, Fernanda, Creuzinha. Falou que pastor Arídio ontem ele fez muitas consultas, exames, ele ficou bem cansado, não conseguiram vir ontem na feira missionária, mas que ele já está se sentindo melhor e mais tarde estarão aqui com a gente, se Deus quiser. Bênção. Deus abençoe pastor Arídio, Creuzinha, Cristiane, todo mundo que nos acompanha. E você que está aí na internet, tiver alguma pergunta para fazer, é só colocar aí no chat, que a gente acompanha daqui. E você que está aqui presencialmente, se tiver uma pergunta, é só levantar sua mão e me chamar, a gente para e tira qualquer dúvida. Então vamos lá. O tema do livro de Levítico é a necessidade da purificação e da santidade para aproximar-se de Deus. Então você precisa se lembrar do que está acontecendo, né, aqui no Levítico. Então, o que está acontecendo? Só para refrescar a sua memória, né? O Egito está aqui, ó, o delta do Nilo, aqui o Golfo de Suez, né, península aqui do Sinai, aqui está a Palestina, mais ou menos aqui, vou fazer de azul, ó, é Cádiz Barneia, onde o povo ficou parado. E aí, mais ou menos aqui, nós temos o Mar Morto, lá em cima o Mar da Galileia e Hebrom. Então, o povo ficou acampado aqui em Cádiz Barneia muitos anos. Quando a gente chega agora em Levítico, o povo já está acampado. Então, ó, o povo saiu daqui do Egito, Êxodo. Moisés, nananã, foi para lá, foi para cá, Deus chamou, libertou o povo. Então eles saíram, passaram aqui pelo Mar Vermelho, vieram aqui para baixo, e aqui no Sinai, recebeu os mandamentos, subiram, acamparam em Cádiz Barneia, naquele formato que eu já te disse, o tabernáculo no meio, 2 tribos menores para cima, 3 tribos maiores para cá, 3 médias para cá, 3 médias para cá, formando a cruz no acampamento ali em Cádiz Barneia. Então, o livro de Levítico ele está agora nesse contexto. O povo não está mais fugindo, o povo não está mais peregrinando no sentido de andando, não. O povo saiu do Egito, andou bastante, chegou no Sinai, parou, Moisés subiu, recebeu os 10 mandamentos, desceu, bezerro de ouro, aquela coisa toda, vai. Aí eles agora estão acampados, parados, cada um na sua barraca, tem terra para plantar, para colher, e aqui eles vão ficar os 39 anos e alguns meses, parados ali, acampados, em Cádiz Barneia. Então, esses 3 livros que a gente vai ver hoje, e por isso eles estão juntos, Levítico, Números e Deuteronômio, eles estão acontecendo nesse momento agora. O povo já está acampado, parados ali em Cádiz Barneia, e agora eles precisam então das orientações de Deus para eles passarem ali o tempo da purificação.
Hoje, bem cedo, Isaías saiu cedo com os surdos, eles estão lá, esqueci o nome do lugar, mas acho que é Zona Sul, é um campeonato de futebol, de vez em quando tem campeonato de futebol dos surdos, né? E os nossos surdos aqui têm um time de futebol, e o Isaías acompanha, e geralmente eles, de vez em quando, num domingo, aí eles vão competir no futebol. Então, Isaías acordou cedo para ir com os surdos lá no campeonato de futebol e colocou no grupo dos homens uma pergunta sobre, né, a aula de hoje. Mandou os vídeos que a Nice está usando lá na classe dos surdos e perguntando, né, pastor, onde o povo ficou parado para tomar posse da terra? Era muito longe? Então, assim, por que demorou tanto, né? 40 anos. Então, duas coisas que a gente precisa desvencilhar na nossa cabeça. Primeiro é a ideia de que eles ficaram 40 anos andando sem parar. Não, eles não ficaram andando. Não. Eles saíram andando, andaram até o Sinai, ficaram ali alguns meses, 2, 3 meses no máximo. Recebeu os mandamentos, desceu o bezerro, blá, 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 aí agora eles, né, espia a terra, não sei o que, não vai, e aí eles vão para Cades Barneia. E agora, lá em Cades Barneia, eles vão passar os 39 anos e alguns meses. Aí a pergunta do Isaías foi, era muito longe? Por que demorou tanto tempo? E aí a minha resposta, não era muito longe. Não era muito longe. Quer ver, ó? Vou usar o recurso aqui, vou tentar te mostrar. Eu tenho os mapas aqui, mas eu não sei se eu vou achar de primeira. Mas deixa eu ver aqui, ó. Mapa. Palestina no tempo da Bíblia. Vamos ver se eu acho. Está aparecendo ali? Tá. Bora, deixa eu achar um mapa aqui que vai ficar fácil. Isso aqui é nos dias de Jesus. Aqui é no Novo Testamento. Preciso de algum que apareça o Cades Barneia, né, gente? Deixa eu ver aqui. Esse não. Ah, tá dando para ver esse? Muito pouquinho, né? Deixa eu ver se eu acho um mais nítido. Aqui esse. Deixa eu aumentar aqui. Olha só. Tá na tela aí? Deixa na tela aí direto, tá, gente? Que os slides aí é bem importante. Deu para ver melhor agora? Olha aqui, ó. Rapaz, essa tecnologia tá uma bênção, viu? Tá vendo aqui Cades Barneia escrito ali? Viram ou não? Tem alguém aí? Viram ali? Então, aqui ó, saíram daqui, ó. Aqui, ó, o delta do Nilo, o rio Nilo, ó. Saíram daqui, atravessaram o mar, ó. Desceram para o Sinai, aqui embaixo, ficaram alguns meses. Depois subiram daqui para cá, ó, como é que é pertinho, ó. Aqui, ó, Cades Barneia. Aqui que eles ficaram acampados. Olha aqui onde é que está Jericó, gente. Está vendo que é pertinho? Não dá um dia de caminhada. Porque um dia de caminhada no tempo bíblico é entre 30 e 40 quilômetros. Então aqui não dá nem 40 quilômetros. É um dia de caminhada, chegou. Então a pergunta de Isaías foi, era muito longe, pastor? Porque como é que demora 40 anos? Deve ser muito longe. Não, era do lado. Aí a segunda pergunta então é, por que demoraram tanto? Aí a minha resposta lá no grupo dos homens para o Isaías foi, não era uma necessidade geográfica.
Não demorou muito porque era longe. O problema não é a geografia. Era uma necessidade moral e espiritual. O povo, esse povo que saiu do Egito com Moisés, eles não tinham condições morais e espirituais para tomar posse da terra. Você daria um carro ligado, com a marcha engatada. Ei. Mexeram aí em alguma coisa? Não? Esse troço está meio fantasmagórico, né? É porque sumiu o meu retorno aqui, do nada. E eu já estou com a voz prejudicada. Aí tava perfeito, mas sumiu do nada. Está com esses cabos antigos aí, está dando essas... Ontem esse PA de cá parou, nem sei se voltou ainda. Não chegou não. Chegou, mas está bem longe. Estava perfeito. Aí, melhorou. Obrigado. Melhorou. Obrigado, Eliester. Então, queridos, você daria um carro ligado, engrenado, e botaria um menino de 5 anos atrás do volante e falava, vai, acelera. Você teria coragem de fazer isso? Então, Deus pegar aquele povo idólatra, politeísta, incrédulo, que não conheciam e nem tinham intimidade com Deus, não tiveram fé suficiente de acreditar que Deus daria a terra para eles. Vocês ficaram com medo, não, é melhor não ir não. Só quem acreditava era Josué e Calebe. Então, queridos, por isso que 40 anos depois, só Josué e Calebe entram na terra. Morreu todo mundo. Então, por que demorou muito? Era uma necessidade geográfica? Era muito longe? Não. Demorou muito porque Deus precisava de tempo para aquela geração toda morrer. Porque aquele povo que saiu do Egito não tinham condições morais e espirituais para tomar posse da terra. Ou seja, seria irresponsabilidade de Deus botar aquele povo idólatra e politeísta na terra, porque eles não conseguiriam se preservar e preservar a terra, permanecer na terra, porque eles seriam desobedientes, rebeldes, incrédulos e não cumpririam o propósito. Então Deus, que sabe tudo e sabe antes, deixa esse povo quietinho aqui, até que morra todo mundo. Aí eles vão fazer uns filhos, os filhos vão fazer uns netos, em 40 anos vai nascer 2 milhões de pessoas ali. Eles saem mais ou menos 5 milhões, 40 anos depois, nasce muita gente, eles são mais ou menos 2 milhões. E aí agora sim, a nova geração, que já nasceu no deserto, que já foi criado no deserto, que já aprendeu a ser gente conforme as orientações de Deus na lei de Moisés. Então agora esse povo, com a lei, com os princípios que Deus deu para eles, para diferenciá-los dos outros povos, agora sim eles têm condição de tomar posse e permanecer na terra. Entendeu ou não? Lembra de Davi que quis fazer um templo para Deus? E Deus falou, você não. Você não vai fazer. Seu filho vai. E o Davi morreu com esse desgosto. Tinha dinheiro, tinha recurso, tinha os pedreiros, tinha tudo. E Deus falou, você não. Por quê? Era proibido fazer um templo? Não. Ia desagradar a Deus? Não, mas Deus não quis. Simples assim. Então, o povo não tinha condição. Por isso que precisou de 40 anos para fazer uma faxina. Entendeu? Fazer uma faxina. Ó, purificação e santidade. Você sabia que algumas gerações deixam de viver algumas coisas com Deus porque não estão preparadas para receber? Aí Deus precisa que morra toda uma geração para Ele fazer o que Ele quer com a geração seguinte. E tem coisa que só vai acontecer depois que alguns morrerem.
Então, o esboço, capítulo 1 a 17, comunhão com Deus por meio das ofertas rituais. Deus, que agora já ensinou princípios morais para esse povo, começa a ensinar princípios espirituais. Tem que trazer oferta, mas não é de qualquer jeito, não é qualquer oferta, não é quando você quiser, o que você quiser. Não, tem um padrão para ser seguido. E comunhão com Deus, do 18 ao 27, por meio de uma vida correta. Então você me adora do jeito que eu quero e viva do jeito que eu quero. Fora isso, vocês não vão permanecer na terra. Então aprendam a se relacionar comigo em santidade, porque vocês vão precisar dessa santidade lá quando vocês estiverem de posse da terra. Senão, sem santidade, vocês vão perder a terra. Entendeu? Então a autoria, a gente acredita que foi Moisés, por isso que tem um asterisco ali, de que pode não ter sido, não muda nada. E o título dele em hebraico fica Vaikra, que é o Senhor chamou. A maioria dos livros do Antigo Testamento recebe o nome da primeira ou das primeiras palavras daquele livro. Então, como a primeira frase do livro de Levítico é o Senhor chamou, então geralmente eles chamam esse livro dessa forma. Contexto histórico, por volta de 1440, período de tempo envolvido, mais ou menos 30 dias. Tudo que está acontecendo aqui em Levítico aconteceu num mês. Há um mês que Deus resolveu dar aquelas orientações para o povo fazer daquele jeito que ele queria. Então, o contexto religioso, recém-saídos do Egito, aí é chamado de o ano teológico no Sinai. Lembra que o povo saiu do Egito, desceu ali para o Sinai. Então ali eles estão agora, ano teológico, no sentido de que é o primeiro ano que eles não estão mais no Egito, e agora eles estão recebendo todas as orientações teológicas, os mandamentos e agora as orientações sobre a adoração. Então já tratou da palavra, da escrita, do que vai orientar a vida deles, e agora está tratando da liturgia deles. Como que eles vão adorar, como que eles vão se relacionar com Deus, e como que eles têm que viver de forma que agrade a Deus. Instruções sobre adoração e santidade, e a relação de Levítico com os outros livros. Tem menos narrativa e mais legislação. É muita lei, tem que ser assim, não pode ser assim, tem que ser assim. E menos narrativa, não vai contando muita história, só vai dando as orientações. Tem uma posição central, né? Ele é o do meio. Então você tem do lado de cá Gênesis, Êxodo, Números e Deuteronômio. Então ele está no centro. Então os judeus entendem, o judeu é muito assim, né? Muito simbólico das coisas. Então ele entende assim, esse livro está no centro da lei. Ele é o recheio da lei. Então a compreensão é, se esse livro está na posição central da Torá, a gente tem 2 livros para cá, 2 livros para lá, a posição dele revela a importância dele. Porque aquele que está no centro é o mais importante, né? Olha, fulano quer ser o centro das atenções. Então os judeus olham para esse livro, tipo assim, olha, esse livro está no centro. Então eles dão muita importância e entendem, já que esse livro traz orientações sobre o relacionamento com Deus, a adoração e santidade, então quer dizer que esse é o ponto central da Torá. A gente tem as ordenanças, a gente tem o exército e a revisão das leis, mas no centro da lei está a maneira correta de adorar a Deus. O objetivo, convocar o povo para a santidade, e você sabe que santidade, né, da palavra hebraica, Kodesh, ou Kadosh, é a ideia de separar algo. É como a gente cata o feijão,
Joga o feijão aqui, esse vai para a panela, esse vai para o lixo. Esse vai para a panela, esse vai para o lixo. Sabe esse ato de catar o feijão? A Bíblia chama de separar o trigo do joio. O interior do trigo da casca do trigo. Ele tem na sua mão uma pá e na sua eira ele vai separar naquele dia. Essa é a ideia do kadosh, que no Novo Testamento passa a ser hagios. É a ideia da separação. Então esse aqui vai para lá, porque tem uma determinada qualidade e algumas características. Esse vai para cá, porque tem menos qualidade com outras características. Então, Deus está trabalhando na vida do seu povo para que o seu povo seja separado dos outros povos. Por isso que em Levítico vão ter várias orientações que só faz sentido se você ler nesse contexto de separação. Falo ou não falo? Como diz a Joyce Meyer, né? Eu e minha boca grande. Luiz Gustavo, Dinorá, Tânia Domingas, Brasília, Maria, Samuel, Gilda, tá, ó, quase 40 pessoas aí com a gente. Se tiver pergunta é só colocar aí. Eliezer, diminuiu. Você pode me dar mais retorno, por favor? Obrigado, meu irmão. Obrigado. Então, gente, Levítico 19. Levítico 19. Vamos abrir ou não? Para que eu arrumo essas confusões, gente? É só dar aula. Acaba logo com isso. Ai, meu Deus do céu. Levítico 19. Texto clássico para proibir tatuagem nos meninos. Não marcai os vossos corpos pelos mortos. Não fazei lacerações pelos mortos. Ok. Então, Levítico está falando para não fazer tatuagem. Ok. O Senhor disse a Moisés, fale a toda a congregação, junta o povo aí, ó. Sejam santos, porque eu sou santo. Assim como eu sou separado dos outros deuses, vocês têm que ser separados dos outros povos. Cada um respeite sua mãe e seu pai. Guarde os meus sábados. Ah, não pode fazer tatuagem. Mas então tem que respeitar o pai e a mãe e também não pode trabalhar no sábado. Você trabalha no sábado? Então você está quebrando isso aqui, então você não pode usar o outro para proibir tatuagem. Ah, não, porque aí tem um contexto, então o outro também tem. Não se voltem para os ídolos, não façam para si Deus de metal. Por que Deus está mandando fazer isso aqui? Ah, porque Ele está falando contra a idolatria da Igreja Católica. Igreja Católica ia surgir 3.000 anos depois disso aqui, gente. Os povos que habitavam Canaã eram idólatras. Deus está dando orientações para que o seu povo seja diferente dos outros povos, daquele tempo lá. Pode comer dele no dia em que oferecer, mas no dia seguinte, se sobrar no terceiro dia, será queimado. Você guarda uma comidinha para comer depois requentada? Está quebrando aqui o mandamento, tá? Está em pecado. Se uma parte for comida no terceiro dia, é abominação. Então, de um dia para o outro, 2 dias, come. No terceiro dia, tem que jogar fora. Se comer, está pecando. Nossa, pastor, misericórdia, não. Isso aí é o contexto lá do deserto. Ah, então é tudo o contexto do deserto. Você não pode escolher só o que você quer do deserto, o que você não quer é da igreja. Não. Ou é tudo do deserto ou é tudo da igreja. Decide. Quem comer vai dizer, né? Por que Deus está mandando o povo não comer nada depois do terceiro dia? Porque eles estão no deserto sem geladeira. E esse povo não pode morrer de disenteria, porque eles têm que durar 40 anos, para nascer os novos meninos, que vai entrar na terra depois. Ah, tem que circuncidar. Por quê? Porque não pode ter doença ali. Por quê? Porque é com aquilo ali que ele vai fazer filho. Esse está melhor? Entendeu ou não?
Esse povo não vai entrar na terra, vai entrar os filhos e os netos deles. Então, tem que circuncidar. Por quê? Porque não tem banheiro, não tem sabonete íntimo, não tem duchinha higiênica. Como é que os meninos vão limpar o bigolim? Vai ficar tudo sujo, vai inflamar, vai infeccionar, vai perder o bigolim. Sem o bigolim não faz filho. Eu preciso de filho para herdar a terra depois. Então corta essa pele aí, porque aí só de passar na roupa já vai limpando. Entendeu ou não, irmão? Quando você fizer a sua colheita, não colha totalmente o canto do seu campo, nem volte para recolher as espigas caídas. Tudo seu que cair no chão, você não pode pegar de volta. Tem que largar lá. Que é isso, pastor? Misericórdia tem um contexto. Não seja rigoroso demais ao fazer sua colheita. Nem volte para recolher. Quando você for receber seu salário e for um valor quebrado, assim, 1.348, não pega o 48 não, pega 1.300 e o quebrado larga para lá. Vai ficar fazendo conta rigoroso, querendo tudo? Não, larga para lá, ué. Não furtem, não mintam, não seja falso um com o outro. Não faça juramento falso pelo meu nome. Eu juro por Deus. Não oprima, não roube o seu próximo. Não amaldiçoe o surdo. Não ponha tropeço diante do cego. Tema o seu Deus. Olha como é que Deus já pensa em acessibilidade desde aquele tempo. Não seja injusto ao julgar uma causa. Não favoreça o pobre, não agrade o rico. Não ande como mexeriqueiro, não pode fazer fofoca. Aí as donas mais fofoqueiras querem usar Levítico 19 para proibir os netos dela de fazer tatuagem. Me ajuda, minha senhora. Não guarde ódio no coração contra o seu próximo. Não procure vingança. Seu patrão te lesou, não bota na justiça, não. Não pode, está aqui. Ó. Guarde os meus estatutos, não permita que os seus animais se ajuntem com os de espécie diversa. Você cria galinha junto com porco, está errado. Ou é só galinha ou é só porco. Você come ovo junto com carne, está errado. Ou é ovo ou é carne. Não pode misturar os dois, não. Se o homem tiver relação com a mulher e ela for escrava prometida a outro homem, que não foi resgatado nem posta em liberdade, deverá haver punição, não serão mortos. Ficou com a menina, fez de tudo, depois não casou, está errado, o pecado aqui. Ó. Pode não. O homem, como oferta pela sua culpa, trará um carneiro. Toda vez que você comete um pecado, você traz um carneiro aqui para nós comer? Está errado, tem que trazer. Quando entrar na terra, planta todo tipo de árvore. E os frutos dessas árvores serão vedados. Nos primeiros 3 anos serão impuros. 3 anos sem comer fruta, hein? Depois que você converteu, tem que ficar 3 anos sem comer fruta. Você comeu fruta? Está errado aqui, ó. Pecou muito você. No 4º ano, você pode. No 5º ano, pode aumentar a produção. Não comam nada que tem sangue. Você gosta da carninha mal passada? Tá, é pecado também. Chouriço, molho, como é que fala? Molho pardo, tudo errado. Tudo errado. Não façam adivinhações nem magia. Isso aí é mais fácil para os crentes, né? Não corte o cabelo na têmpora, nem danifique a ponta da barba. Homem, cortou o cabelo aqui, na costeleta, pecado. Cortou a barba aqui, pecado. Está todo mundo em pecado. Pelos mortos, aí vem aí, ó, a proibição da tatuagem. Pelos mortos, não façam cortes no corpo, nem ponham marca nenhuma sobre vocês. Aí, ó, Deus está proibindo tatuagem. Isso aqui é tatuagem? Então todo o resto também é. E aí? O menino fez tatuagem. E a senhora é fofoqueira, deu no mesmo. Não sou fofoqueiro não, pastor. Então comeu uma carninha mal passada? Está errado também, mesma coisa. Comeu fruta 3 anos depois converteu? Está tudo errado aí, ó. Das duas, uma, irmãos. Ou a gente traz tudo para hoje e aplica literalmente,
Ou a gente entende que isso aqui foi escrito naquele momento para que aquele povo se diferenciasse dos outros povos. Os povos cananeus tinham o costume de marcar o seu corpo com espada, com faca. Não é tatuagem artística de fazer desenho, não, gente. É marcar o corpo pelos mortos. Duas possibilidades de interpretação. Uns dizem que eles faziam marcas nos seus corpos, cortes. Tanto que a versão antiga fala laceração. Aqui já está falando corte mesmo. Então, eles marcavam o seu corpo com cortes para homenagear alguém querido que morreu. Uma possibilidade. A outra possibilidade, os guerreiros, quando iam para a guerra, matavam algumas pessoas na guerra, eu matei 30 homens, não sofri nenhum arranhão. Como é que eu vou voltar para a minha terra e comprovar que eu matei, que eu lutei, que eu realmente fiz alguma coisa? Eu não tenho marca nenhuma. Então eu matei 30 caras, então eu vou fazer 30 cortes. E aí eu vou chegar lá todo cortado. E as pessoas vão me perguntar, que cortes são esses? Os caras te atacaram? Não. Eu matei todo mundo, não tive nenhum arranhão. Mas cada corte desse é um cara que eu matei na guerra. Então quanto mais marcado alguém era, mais cruel e temido ele era. Porque tem muito corte, matou muita gente. Aí Deus está falando, não marquem os corpos. Primeiro, vocês não precisam fazer esse tipo de homenagem com os mortos, porque não há comunicação, eles não vão saber disso. Honra em vida. Depois que morreu, não adianta honrar. Não vai chegar essa informação lá. Se for isso, Deus está resolvendo por esse jeito. Se for outra coisa, não façam. Por quê? Porque quando o cara se marca porque ele matou alguém, ele está se orgulhando da morte do outro. E aí Deus está dizendo, isso também está errado. Aí eu conheço um missionário urbano que estudou esse texto nessa perspectiva, e ele é todo tatuado. Mas é todo. Pensa num gibi, pensa num muro grafitado, assim, todo. Não tem uma parte do corpo que não tenha tatuagem nele. E ele é missionário urbano, trabalha só com coisa de cidade. Evangelismo só com prostituta, drogado, morador de rua, tudo que não presta e que a igreja às vezes vira as costas no ambiente urbano, é o foco deles. E aí um dia num congresso, a gente numa mesa redonda, respondendo algumas perguntas, surgiu da juventude a clássica pergunta da tatuagem. E aí o menino perguntou, né? O que ele entendia sobre a questão da tatuagem, porque ele tinha muita tatuagem, como é que é isso? Aí ele disse assim, é porque lá em Levítico, diz que os caras tinham orgulho de matar os outros, por isso que eles marcavam os corpos. Aí ele, sabe o que é que me dá orgulho? Ganhar pessoas para Jesus, isso me deixa muito feliz. Então eu decidi, quando eu ganho alguém para Jesus, essa pessoa está morrendo para o mundo. Então, de certa forma, Deus está me usando para matar essa pessoa, morrer para o mundo. Então, cada tatuagem minha é uma pessoa que eu ganhei para Jesus. Toda vez que eu ganho alguém, batiza, eu faço uma tatu. Aí o que é pior? Ele perguntou. Eu ter o corpo todo tatuado para me lembrar desse monte de gente que eu ganhei para Jesus, ou você que tem um corpo todo lisinho e nunca ganhou ninguém? Então, voltando para a nossa aula, a gente precisa ler a lei de Moisés, de Gênesis a Deuteronômio. A gente precisa ler nesse contexto. Qual contexto? Eles estão saindo do Egito agora. Estão sendo purificados, separados dos outros povos. Então, quais são
contribuições singulares desse livro. A mensagem do Senhor para Israel. Nesse livro, começa a usar a expressão, eu sou o Senhor. Façam desse jeito. Por quê? Porque eu sou o Senhor. É como se Deus estivesse dizendo o que a gente diz para os filhos da gente quando eles são criança. Vai tomar banho. Por que eu tenho que tomar banho? Porque tem que tomar banho. Vai para a escola. Por que tem que ir para a escola? Porque tem que ir, vai. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Vai. É como se Deus estivesse falando isso. Mas por que a gente tem que ser diferente? Porque eu estou mandando. Eu sou o Senhor de vocês. Eu que mando. Então, se eu mandei, está mandado. Não discute, faz. Se não fizer, beleza. Vai morrer. E não vai entrar na terra. A escolha é de vocês. Os princípios divinos de santidade, como eu disse, o Kodesh, ou Kadosh, é o livro da Bíblia que mais aparece essa palavra. Não por acaso. Instrução para adorar e ter comunhão entre nós e comunhão com Deus. Derramamento de sangue. Mais de 50 vezes aparece em Levítico a ideia de que, olha, tem que derramar sangue para resolver esse problema. Não se conserta um erro sem derramar um sangue. Isso já está apontando para o sacrifício de Cristo. Ame seu vizinho e ame seu inimigo também. Lá no Sermão do Monte, Jesus vai reforçar essa ideia. Porque os judeus só queriam quem me ama, eu amo. E quem não me ama, aí eu odeio. Aí Jesus fala, mas não é assim que está orientado lá não. Ah, lê Levítico direitinho lá com atenção para você ver. O grande dia da expiação, o tal do Yom Kippur. Os judeus praticam isso até hoje, todo ano, naquele dia, é um dia de purificação. Eles fazem um jejum e tal, e geralmente estudam algo sobre Levítico. O calendário israelita dos sábados, do descanso das coisas. Então, desde que a saída do Egito simbolizou o nascimento de Israel, como nação, o mês desse acontecimento, que é o mês de Nissan, tornou-se o primeiro do ano sagrado, final de março, início de abril. Nesse calendário, o número 7 sobressai de diversas maneiras. Primeiro, o sábado semanal, um dia na semana tem que descansar. A festa da Páscoa, 7 dias tem que descansar. A festa de Pentecostes, 7 semanas, vamos celebrar. A festa dos tabernáculos, no 7º mês do ano. O ano sabático, a cada 7 anos, um ano é para descansar. O ano do jubileu, depois de 49 anos, 7 ciclos de 7 anos, vem o ano 50, o jubileu, tem que descansar. E o tópico 7, que não é nada, é só para inteirar e ficar 7 mesmo. Então, olha aí o calendário. Não está dando para ler, né? Espera aí. Eu vou dar um zoom aqui para vocês. Ó. Deu para ver agora? Deu? Daqui uns dias nós vamos ter um telão de LED. Aí, mesmo sendo de dia, tranquilo, nós vamos enxergar com muita facilidade. Diz que o que liga na terra, liga no céu. Algumas coisas não acontecem porque a gente não liga na terra, você sabia, né? Então, ó, atenção, começa aqui, ó, o ano. Abril, ó, é a festa da Páscoa, é a primeira. Ok? Aí ali tem as primícias, os pães asmos, todas as orientações de Deus, cada uma com o seu simbolismo. Depois, em junho, vem o Pentecoste. Páscoa é o Pessar.
que significa passagem. Aí depois vem o Pentecostes, que é Shavuot, que são as semanas, colheita. 7 semanas colhendo, 7 vezes 7, 49. No dia seguinte é o dia 50, Pentecostés, 50 dias. Então, no dia 50 começa a festa para celebrar a colheita que teve. Aí, 9 de agosto, tem a destruição de Jerusalém, tem uma data para isso. Depois, as trombetas, o Rosh Hashanah, que é a cabeça do ano. É o nosso Réveillon, é o nosso Ano Novo, 1º de outubro. Dia 10 de outubro, o Yom Kippur, o dia da purificação, da expiação. Depois, em outubro, a festa dos tabernáculos, a festa de Sukkot, que são as tendas. E aí, 25 de dezembro, que a gente celebra o Natal, eles fazem a dedicação à festa do Hanukkah. E aí, depois, 13 de março, Purim. Então, esse é o calendário das festas de Israel. As que estão em formato ali de losango são festas do livro de Levítico. As que estão redondinhas são festas que foram orientadas depois do livro de Levítico. Então, a cristologia, como que revela Cristo em Levítico? Primeiro, o sacerdócio. Chama Levítico, porque ali começa o ministério sacerdotal dos levitas. Então, o sacerdócio, que é aquela pessoa que vai fazer a intercessão entre o pecador e Deus. Então, tinha lá o homem, o sacerdote, que o homem vem, traz a sua oferta, ele oferece a Deus, Deus recebe. Então, é um intermediário, é o sacerdote. Isso está apontando para Cristo como o nosso intermediário. E esses versículos aí é a correspondência lá no Novo Testamento, mostrando a teologia, né, de Cristo, a cristologia acerca do seu sacerdócio. As ofertas, o cordeiro da Páscoa aponta para Cristo. As 5 ofertas de adoração apontam para Cristo. Os bodes, bode expiatório. Conhece essa expressão, né? Só que ela tomou uma outra conotação. Se você se lembra da nossa aula ano passado de soteriologia, doutrina da salvação, a gente aprendeu esse conceito de expiação, que é aquele ato de cobrir. Lembra que eu desenhei o sangue vermelho e fui cobrindo a gente? Então, quando Deus olha para a gente, Ele não vê o nosso pecado, vê o sangue de Cristo, porque o sangue de Cristo expia. Ele tira o pecado, mas não no sentido de extrair, mas no sentido de cobrir o pecado. Então, o bode expiatório, porque você tem, expiação. Desse jeito aí, é X, né? P. E você tem o verbo espiar. Do espião, do cara que espia. Aí a gente passou a chamar o povo muito curioso, muito, sabe, que gosta de espiar as coisas, é um bode expiatório. Não. O que é o bode expiatório, gente? Um animal, bode, que o sacerdote pegava, e a pessoa chegava lá e dizia: o sacerdote, o negócio é o seguinte, eu estou cheio de pecado, mas é tanto erro, é tanto pecado, que eu não tinha condição de trazer oferta suficiente para me perdoar, porque senão eu tinha que trazer o meu rebanho, minhas frutas, trazer minha fazenda toda, ainda ia ser pouco pela quantidade de pecado que eu tenho. Aí o sacerdote: rapaz, então como é que a gente vai fazer isso? Aí Deus: é simples, quando a pessoa estiver assim, muito encalacrada, pega um animal, bota a mão na cabeça dele, é uma
representação teatral, você está entendendo, né? Como é que era feito lá, o texto não relata o modus operandi da coisa. Mas o princípio é esse. Então imagina, o cara vem aqui, um pecador, me dá sua mão aqui, bota a mão aqui no pecador, bota a mão na cabeça do bode, e Senhor, passa os pecados dele tudo para o bode. Puf! E agora solta esse bode, vai embora, miserável. E o bode ia correndo, deserto afora, e aí o sacerdote falava, tá vendo? Ele levou seus pecados tudo embora. Está expiado, pode ir embora, você está perdoado de tudo. Essa é a ideia do bode expiatório. É isso, simples assim. Então as festas sagradas, o sábado, todo sábado, a Páscoa, os pães asmos, as primícias, as semanas, trombetas e a expiação. Então, nesse dia, é o dia da expiação. É o dia de você se arrepender de tudo que você fez. Então, naquele dia, você faz algumas práticas envolvendo o culto e o sacerdócio, para que você se sinta perdoado dos pecados. Deixa eu ver se tem muita gente aqui. Nosso Deus! Quase 60 gente aqui, ó, bom demais. Dinorá, Tânia, Domingas, Brasília, Maria, Samuel, Gilda, Thalita, Camila. O Samuel está perguntando aqui, a melhor definição para santidade, Icabó. Mas o Icabó, ele é santidade, não nesse sentido de separação, mas no sentido da presença da glória de Deus. Tanto que, lembra quando aqueles meninos fizeram besteira, os filhos de Eli, se eu não me engano, e aí roubaram a arca, e aí alguém, eu não me lembro agora, mas alguém declarou Icabod, que a glória se foi, né? Botaram o nome do menino, não é isso? O menino nasceu e o nome do menino é Icabod, a glória se foi. Então é santidade no sentido da presença gloriosa de Deus, que também é santa. Mas o contexto de Levítico traz a santidade nessa perspectiva do Kodesh, de separação. Lindinalva, por que nosso povo batista não guarda o sábado? Guarda sim. Luiz Gustavo perguntou aqui, guarda sim. Você tem uma folga na semana? Você trabalha os 7 dias ou você tem uma folga? Tem folga? Então você guarda o sábado. O meu sábado, por exemplo, é na segunda. Eu trabalho de domingo até sábado, 6 dias. Na segunda é o meu sábado, o 7º dia que eu descanso. Porque a gente guarda o princípio. A gente não guarda a literalidade. Você viu, se a gente seguir no literal, quanta confusão a gente arruma? Nós vamos ter que sair apedrejando o povo na rua aí, gente. Então a gente não guarda a literalidade da orientação. A gente entende que aquilo foi para aquele povo para separá-los dos outros povos, para que eles fossem diferentes. A gente guarda o princípio. Qual é o princípio do Shabat? O descanso. Então, ainda que não seja no dia de sábado, se eu descanso uma vez por semana, tiro férias uma vez no ano, e eu estou preocupado com a minha qualidade de vida, esse é o princípio envolvido ali. Por que Deus deu esse princípio? Porque o povo era escravo. Escravo no Egito, eles tinham folga. Tinha férias, gente. Não tinha. Então Deus está dizendo, não precisa mais se matar de trabalhar. Vocês vão morrer cedo. Se vocês morrer cedo, vocês não fazem filho. Se não fizer filho, não vai ter ninguém para herdar a terra. Então descansa uma vez por semana para vocês viverem um pouco mais. Porque quanto mais vocês viverem, mais filho vocês fazem. Quanto mais filho vocês fizerem, maior será o meu povo na terra depois. Tudo que Deus orienta na lei é para a permanência do povo, para cumprir o propósito depois. Esse é o único objetivo de Deus. Preciso manter esse povo vivo por 40 anos. Mas vivendo desse jeito que eles viviam no Egito, eles não duram nem 10. Então deixa eu dar aqui umas orientações para levá-los até 40 anos, porque é o tempo que eu preciso para fazê-los entrar na terra depois. Certo?
Então, o sistema sacrificial no Antigo Testamento Então, o sábado eu respondi: que aula, pastor, coisa boa, Jackson. Rafael, Samuel, Camila. A Camila está dizendo que guarda 2 sábados, que ela está em folga sábado e domingo, né? Ela trabalha na escola, ela é professora, então ela tem sábado e domingo toda semana de folga. Ela está dizendo aqui: eu guardo 2 sábados. Boa, Camila. Edviges, Deus abençoe. Luiz Gustavo entendeu. Samuel, boa explicação, tal, beleza. Então vamos lá. A origem e a história das ofertas. Pastor, a lição que eu recebi não é tão completa quanto esses slides. A gente vai correr aqui, mas tudo que tem aí vai ser falado aqui. Vou correr muito. Pastor, eu não consegui acompanhar, tem slide que você passou muito rápido. Não deu para ver negócio das ofertas, de tudo, do significado, das datas e os detalhes todos. Problema nenhum, é só você me mandar um WhatsApp e falar: pastor, me manda aqueles slides. E você estuda depois com calma, tranquilo. Tá bom? É tudo nosso. Pessoal da internet, mesma coisa. Eu quero esse material. Os meninos vão botar aí o número do meu WhatsApp e... expirou, né? Habilita para nós aí de novo e vamos embora. Então, o pessoal vai colocar aí no YouTube, vai colocar aí no chat o número do meu WhatsApp. Para quem ainda não tem, é só me mandar um WhatsApp, pedir o material e a gente envia na hora o PDF e vamos que vamos. Então, vamos lá. Números. Livro de Números. Ficou uma tarja ali. Vamos ver se fecha. Não, continua. O que é aquela tarja lá em cima? Free license. É a licença gratuita do aplicativo, né? Aí ele, em 1 hora, ele corta e dá o aviso de que a gente está na licença grátis, só dura 1 hora. Se quiser ter, ficar conectado para sempre, tem que pagar. Nós não estamos podendo pagar agora, então a gente vai assim, fechando e abrindo e vamos embora. Números. O tema é preparativos para o serviço na rota do Sinai ao Jordão. Então, o povo saiu, vamos relembrar, hein? O delta do Nilo, o povo saiu, desceu para o Sinai. Ali está Êxodo e Levítico. Já receberam as orientações. Agora o povo vai subir para Cades Barneia. Lembra do mapinha? Ainda está aqui? Tá. Olha lá, O povo estava aqui. O povo estava aqui no Egito. Vou botar uma cor mais viva aqui. O povo estava aqui, a setinha aqui acompanha. Vem para o Sinai, lá embaixo, depois sobe para cá, Cades Barneia, depois Jericó. E aí eles rodam por aqui, por isso que eles atravessam o Jordão antes de tomar posse de Jericó. Então, Deus precisa agora fazer alguns preparativos. Um dos preparativos teremos povo suficiente para herdar a terra, para fazer uma batalha, se for necessário. Com quantos Deus pode contar? Então vai fazendo uma espécie de censo para ver a quantidade de gente que tinha disponibilidade para formar o exército que Deus precisava. Então, do capítulo 1 até o capítulo 10 de Números, é a organização da primeira geração, que saiu do Egito. Aí vem a anarquia da primeira geração, a rebeldia, a desobediência, a incredulidade, a idolatria. E aí, então, Deus reorganiza a segunda geração. É como se o povo chegou em Cades Barneia e Deus, então, daqui para Jericó está um pulo. Só que esse povo não tem condição moral e espiritual para invadir Jericó agora.
Então eles vão ficar aí 40 anos, vão ter que morrer, e eu vou ter que contar com a segunda geração. Por isso que chama números, porque Deus está contando com aquele povo que forma a segunda geração, que já nasceu no deserto. Aí o título é Wayedaber ou Bamidbar, que é ou falou Deus ou no deserto. Você cortou o cabelo, cara? É? Achou? O Moisés, por volta de 1405, aí sim, agora, o período que envolve o livro de Números, não é que o livro, demorou 39 anos para ser escrito, é que todos os acontecimentos do livro se passou naqueles 39 anos e alguns meses que o povo estava lá em Cades Barneia. A duração total, 38 anos e 9 meses, em 4 períodos. É um tempo, assim, conjecturado, A gente não tem como ter certeza com exatidão. A gente sabe que é um tempo bem curto no Sinai, depois desse tempo bem grande lá em Cades Barneia. Então, o recenseamento, deixa eu ver quantos que tem aí, e preparar para a marcha. Depois, a jornada até Cades Barneia, aquela espionagem que durou 70 dias, A peregrinação no deserto em torno de Cádiz, porque eles ficaram acampados ali naquela região. A jornada em torno de Edom até as campinas de Moabe. E aí, esses 4 períodos, então, somam esses 39 anos. E aí a cronologia das jornadas de Israel pelo deserto, para ver as datas específicas do acontecimento. Infelizmente, a gente não tem tempo. Então, o contexto religioso. Tem 2 gerações. O povo que saiu do Egito, politeísta, cosmovisão egípcia. O povo que nasceu no deserto, já vive agora com a cosmovisão da lei de Moisés, já vive pelos princípios que Deus já deu ali em Êxodo e Levítico. No Sinai, a rebelião, o povo se rebela contra a vontade de Deus, e em Cádiz, a rebeldia. O povo insiste em não obedecer a Deus, e por isso, então, Deus precisa daquele tempo para que todos morressem e ele tivesse uma geração obediente para entrar na terra. O objetivo do livro, o registro da paciência de Deus. Eu quero fazer esse povo entrar, mas esse povo não consegue crer que eu vou fazê-los entrar. Então, beleza, eu sou longânimo, eu vou esticar esse negócio por 40 anos, que é o tempo necessário para eles morrerem, e aí com a nova geração eu cumpro o meu propósito. Pastor, por que Deus então não matou logo aquele povo de uma vez e já resolvia numa semana o negócio? Porque em uma semana não dá tempo de nascer e formar a nova geração. Tem que nascer os filhos, tem que criar os filhos têm que ficar adulto, aí tem que ter neto, até você formar uma geração com a cultura da obediência. Porque quando chegar lá, eles vão ter que rodar em volta de um muro 7 dias. Como é que você bota um povo rebelde, desobediente, para cumprir uma missão doida dessa? Moisés ia virar para os caras, agora é só rodar em volta do muro aí, e a vitória é nossa. O povo, Moisés, você é maluco, vou voltar para o Egito. Que roda em volta do muro? Onde já se viu ganhar guerra dando volta em volta de muro? E no 7º dia são 7 voltas. Percebe, irmãos? Deus precisa ter muita paciência com a gente, Então, a frase-chave do livro de Números, que aparece 14 vezes, é que podiam servir no exército. Então, é um censo. Deus está fazendo a contagem de todo o povo, para ver se daquele povo ele tem um exército. Exército entre aspas, entre muitas aspas. Por quê? Porque Deus não vai tomar posse da terra com armas. Você sabe, em Jericó,
nenhum hebreu deu uma espadada em ninguém. Eles não levaram nenhum canivete. Eles só rodaram em volta do muro. Caiu e venceram. Então é aquela coisa do exército no sentido de: posso contar com a sua obediência? Quando chegar o dia da guerra, que nós vamos tomar posse da terra, você vai realmente obedecer tudo que eu mandar? Porque se você obedece, você pode ser do meu exército. Se não obedece, não pode. Por quê? Porque os meus métodos não são humanos. O ser humano vai pensar em espada, escudo, como Gideão. Eu preciso de 30 mil. Aí Deus fala: não, eu só preciso de 300. Mais 300 obedientes. 300 guerreiros. Ok? Os preparativos para a jornada que eles viveriam. Então, as contribuições singulares de números: o censo militar, a organização de Israel; o voto de Nazireu, Nashri, Nashriel, consagrado a Deus, que é aquele voto que as mães pegavam os meninos, iam lá no tabernáculo, dava na mão do sacerdote e falava: olha, eu quero consagrar o meu menino a Deus. Pode fazer o que vocês quiserem com ele aí, eu estou dando ele para Deus. Ah, a senhora vai dar o menino para Deus? Vou. Não, a senhora não precisa deixar ele aqui não. Pode levar ele de volta. Ué, mas como que ele vai ser separado? Não, a senhora tem que fazer 3 votos. Não pode cortar o cabelo desse menino. Ele não pode beber bebida forte, álcool. E não pode encostar em nenhum cadáver. Tudo bem? Não, tudo bem. Levava o menino, não corta o cabelo, não dá bebida e não pode encostar em cadáver. Aí você chega lá em Juízes 13, 14, 15, a história de Sansão. Aí você vê que o Manoá, a esposa era estéril, apareceu o anjo, vai engravidar, engravidou. Aí eu não podia engravidar, engravidei, Deus me deu esse menino, eu quero consagrar esse menino a Deus. Por isso que Sansão tinha um cabelo grande, porque era um dos votos de nazireado. Mas o problema do Sansão não é o cabelo, gente. São 3 votos. Aí a gente acha, a força de Sansão estava no seu cabelo. Não. Pelo amor de Jesus Cristo, não faça isso com o seu pastor, porque ele pode infartar. Então veja só. Então, o cabelo de Sansão, de tal maneira se apossou dele, que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito. O que dava força a ele não era o cabelo? Então lê lá: o cabelo de Sansão se apossou dele e ele rasgou um leão como quem rasga um cabrito. É o cabelo, gente. A força de Sansão estava no seu Deus. O cabelo é um dos votos. Aí o que ele fez, o miserável? Queria casar com a menina da Filistia. Aí o pai dele falou: não casa, que esse povo é complicado. Aí ele: não, mas eu vou voltar lá, que eu vou casar com ela. Aí, afastando-se do caminho para ver o corpo do leão morto. Ele foi lá, gostou da menina, voltou em casa e falou: pai, achei minha esposa. É, meu filho, ela é de qual tribo? Da nossa mesmo, de Dan? Ou da vizinha aqui? Tem Judá, tem Benjamim. Não, é da Filistia. Meu pai: não, meu filho, faz isso não, Filistia não, esse povo é doido. Esse povo... Não, mas ela é bonita, eu gostei, vou casar com ela. Quando ele estava voltando de lá, ele rasgou o leão. Aí ele chegou em casa. Aí ele volta. Quando ele está voltando, ele vê o cadáver do leão, morto. E o que ele faz? Tinha um enxame, uma casa de abelha na carcaça do leão morto. O texto diz que ele pega o mel do cadáver do leão e, além de comer, ainda chega em casa e oferece para os pais. Porém, olha como é que ele quebrou o voto. Quando chegou onde estava o seu pai e sua mãe, vê aí, gente. Como é que escreve aqui? Aqui. Presta atenção.
deu-lhes um pouco do mel, mas não, olha a chave aqui, ó. Como é que eu sei que o Sansão quebrou o voto? Porque ele não contou para os seus pais que ele pegou o mel do cadáver. Quando a gente não conta uma coisa é porque a gente sabe que está errado. Então qual foi o primeiro voto que Sansão quebrou? Botou a mão no cadáver. Tirou o mel do cadáver do leão. Aí o texto continua, e o que acontece? Ele faz um casamento. Aí o texto diz, como costumavam fazer os moços. Ele deu uma festa de casamento no estilo filisteu. Chapou o coco e ficou fazendo piadinha. Do que come, saiu comida. Do forte, saiu doçura. O que é? Quem descobrir, eu dou um presente. Ah, você está chapado, velho. Fazendo graça. Acabou de pecar, ainda está fazendo piadinha com o pecado. Você está doidão, tem certeza que você bebeu. Então ele toca no cadáver, chapa o coco no casamento, aí corta o cabelo. Percebe que o cabelo é só um detalhe na história? Não sei de onde a gente tirou esse negócio de cabelo. É um detalhe só, gente. Ele já estava afundado. Casou com a filistia, resultado, divórcio. Claro, não tem como. Aí foi atrás da prostituta e doidão, desviado no colo da prostituta. Ah, e a última coisa que me falta é o cabelo. Então toma, vrapo. Então, de onde surge esse voto do nazireado? Aqui em Levítico, certo? A rebelião e as peregrinações, ou seja, o povo demorou a tomar posse porque não queria obedecer a Deus. O grande juízo devido à rebelião, vocês não vão obedecer? Então eu vou esperar morrer todo mundo e vocês não vão entrar na terra, só vai entrar os filhos e os netos de vocês. A diferenciação dos pecados. Levítico é a primeira vez que Deus diz assim, olha, tem erro que não é intencional. Ainda assim, precisa ser tratado. Mas é diferente dos erros que são intencionais. Balaão e a jumenta, a gente conhece a história, né? Profeta, Rúben, Gade e meia Manassés, tribos instaladas na Transjordânia. Porque o mapa, olha só, vamos agora para o mapa das tribos. E isso aqui é um negócio diferenciado, viu? Deixa eu ver um bom aqui, esse aqui. Vai dar para ler ali, legal? A gente precisa de um telão de LED, né, irmãos? Aqui melhorou, né? Melhorou? Então vejam bem. Vou começar pelo sul aqui, ó. Dan, Judá, Simeão e Rúben do lado de lá. O Mar Morto. Aquele azulzinho, né, grande ali, é o Mar Morto. Rapaz, eu fiz um monte de coisa e demorou esse tempo todo, mano. Então, está vendo uma linha azulzinha que sobe a partir do Mar Morto? Ali é o Rio Jordão, que vai subindo, lá em cima abre aquela outra bacia azulzinha lá, e lá em cima a nascente do Jordão, que é no pé do Hermon. Então, está vendo essa Manassés verde ali, do lado de cá? Aí, mas está vendo que tem Manassés do lado de lá também? Por isso que está dizendo lá meia Manassés, porque aqui nós temos a tribo de Rúben, a tribo de Gade e meia tribo de Manassés do lado de lá do rio. Então por que está dizendo aqui que uma contribuição singular é que a tribo de Rúben, a tribo de Gade e metade de Manassés estava depois do Jordão, na Transjordânia? O que significa isso, pastor? Ali era o lugar mais difícil de ocupar. O que isso está mostrando? Que para Deus não tem limite.
Mas ninguém consegue invadir aquelas terras. Tem uma cordilheira, depois do rio, é um terreno acidentado, é um lugar que faz muito frio de noite e é muito quente, porque ao mesmo tempo perto do rio é um vale, mas depois do rio é uma montanha, e depois da montanha que vem a terra boa. Então tem que atravessar o rio, tem que atravessar a montanha para tomar posse daquela terra de lá, que emenda com a Ásia. E ali você tem milhares de povos que não vão deixar você tomar um palmo de terra lá. Aí Deus, é lá que é difícil? Então é lá que eu quero botar meu povo mesmo. Mas que Deus é esse que pega um povo do Egito e bota para tomar posse de uma terra? Você viu o tamanho da tribo de Manassés? É muita terra, depois do Jordão. Gente, vocês não estão ligados o que é isso? É tipo hoje à noite converter aqui 3.000 pessoas. Será que isso chamaria a atenção de alguém? Então é mais ou menos isso. Deus está fazendo um negócio extraordinário para chamar a atenção do povo de que, olha, eu prometi, então deixa comigo que eu vou cumprir. Eu sou o Todo-Poderoso, não tem essa comigo não, eu faço mesmo. A tipologia da vivência cristã, então você já tem ali em Números, né, o estilo de vida que no Novo Testamento vai confirmar. A bênção araônica, né, que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que Deus te dê a paz, essa bênção de Arão, que é a bênção sacerdotal, né? Porque o Arão é o primeiro sacerdote. E a cristologia, o dinheiro da redenção, você paga um preço pelo pecado, isso aponta para o sacrifício de Cristo. A cinza da novilha vermelha aponta para Cristo. A serpente de bronze levantada no deserto. E o Spurgeon tem um livro que, na verdade, é um sermão. O miserável pregou um sermão de um negócio que eu nunca vou conseguir, nem se eu escrevesse 300 páginas eu não conseguiria. O Spurgeon era tenso. Então, olha só, esse livro aqui eu quero recomendar. Não sei se tem para comprar, e se vocês quiserem, eu tenho o PDF dele. Se não tiver para comprar, nós compartilhamos sem dó. Olha só, esse livro aqui, gente. A serpente... você gosta. A serpente de bronze levantada no deserto. É um livretinho assim, é o sermão que Spurgeon pregou nesse texto de Números, mostrando como que aquela serpente aponta para Cristo pendurado na cruz. É um negócio assim primoroso, não foi carne nem sangue que revelou para ele. Ele faz uma analogia entre esses dois eventos, que é uma obra-prima. E aí vem a vara de Arão que floresceu, né, a escolha da tribo de Levi para ser a tribo sacerdotal, e a cronologia das jornadas. Então, você tem aí o livro, né, então, Êxodo, todos os acontecimentos com as possíveis datas e as referências dos textos que comprovam. Tem Levítico, tem Números e tem Deuteronômio. A cronologia dos eventos. A ordem das tribos em marcha. Olha aqui, isso aqui é maravilhoso. Travou aí? Agora foi. Olha só que legal. Quando o povo precisava sair de um lugar para o outro, que eu disse que eles não estão andando todo dia, certo? Mas eles saíram do Egito, foram lá para baixo, receberam orientações e foram para Cades Barneia. E ficaram em Cades Barneia aqueles anos todos, mas de vez em quando, por um motivo ou outro, questão de terra, de não sei o quê, de invasão, de perigo, eles mudavam de localização, mas sem sair de Cades Barneia, tudo ali dentro, estrategicamente. Então, toda vez que eles precisavam sair de um lugar para o outro, eles andavam dessa forma aí, ó. Na frente ia a arca, os sacerdotes ali levando a arca. Atrás da arca vinha Judá, que é a tribo do louvor, né? Judá em hebraico é louvor, Issacar e Zebulon. Aí vinha uma primeira leva de levitas,
Gerson e Merari puxando carros com a estrutura coberta do tabernáculo. Então, vai ter que mudar de lugar. Essa terra aqui não está produzindo, ou Deus mandou a gente deixar essa terra descansar, depois de 6 anos plantando nela. Então, vamos mudar o nosso acampamento mais lá para frente, que lá tem uma outra porção de terra, a gente continua lá. Então, toda vez que eles precisavam fazer esses pequenos deslocamentos, eles iam andando dessa forma. Junta tudo, o tabernáculo, as coisas e tal, e iam organizados dessa forma, levando. Então, leva a tenda, a outra parte de levita leva as mobílias, e as tribos se organizavam dessa forma, andando para onde fosse. E aí, o que eu já mostrei para você, né? A figura da cruz, onde o tabernáculo está no meio, acima, Dan, Asser e Naphtali, à esquerda, Benjamim, Manassés e Efraim, à direita, Judá, Issacar e Zebulon, e abaixo, Gade, Simeão e Rúben, e o tabernáculo está no meio, e ali eles se organizavam. Então, o acampamento era sempre armado, de maneira que o tabernáculo ficasse de frente para o leste. A ordem do acampamento enfatizava a situação central da adoração e da presença de Deus, e na ordem da marcha, nessa mesma ordem era também enfatizada, o tabernáculo e os levitas seguiam na fileira do meio, precedidos pelo acampamento. De Judá e Rúben, e seguidos, né, pelos acampamentos de Efraim e Dan, como eu já mostrei na imagem. Então, números é isso. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Adilson, Wesley. Bom dia. Tá, não tem pergunta aqui, então, Deuteronômio para a gente encerrar. O tema, repetição das leis. Então, acompanha comigo no replay. Delta do Nilo, certo? Egito, Península do Sinai, pá. O povo ficou aqui, depois o povo subiu para Cades Barneia. Passou agora 40 anos. Agora já está chegando o dia em que Moisés vai morrer e Josué vai liderar o povo para tomar posse de Jericó. Então, presta atenção, confira comigo nesse replay. Se a primeira geração que saiu do Egito, que ouviu as leis lá no Sinai, e depois indo para Cades Barneia, essa nova geração que nasceu agora já lá em Cades Barneia, e está sendo criada com a cultura dos princípios da lei de Deus, esse povo que vai tomar posse da terra, eles não viveram a experiência de passar pelo mar aberto, não viveram a experiência que Moisés recebeu a lei de Deus, não viveram nada daquilo. Eles já nasceram em Cades Barneia, viveram com aquelas leis, mas eles precisam que o líder dê para eles a orientação. Como eles nasceram depois da primeira leva de leis que Moisés deu ao povo, então Moisés agora, orientado por Deus, reúne o povo novamente, e o povo agora é todo mundo que nasceu no deserto. Quem saiu do Egito e está vivo agora é só Josué e Calebe. Já morreu todo mundo. Então Deus reúne essa nova geração e, através do Moisés, ele diz: e aí, pessoal, tudo beleza? Está chegando o dia da gente entrar na terra. Vamos fazer uma revisão das leis aqui, para quando vocês entrarem, vocês viverem de maneira correta, para não perderem a terra? Ah, beleza, Moisés. Eu conheço a lei de ouvir falar, porque papai me ensinava a lei, vovô me ensinava a lei. Mas eu nunca ouvi o Senhor, Moisés, falando da lei para a gente. Então é isso que está acontecendo agora. Moisés bota essa nova geração toda sentada e diz: olha, revisão das leis.
E atenção, porque se a gente não obedecer isso, a gente não consegue permanecer na terra. Aí Moisés vai revisando toda a lei que já foi dada, e agora ele vai ampliando. Então, se lá a lei era muito pontual e objetiva, porque estava lidando com um povo politeísta e rebelde, não rouba, não faz estátua para adorar ela, não tenham outros deuses diante de mim. É só uma proibição simples e objetiva. Não pode isso, não pode, não pode, não pode. Aí o povo, beleza, não pode nada disso. Agora, o Moisés está dizendo assim, sabe aquela lei objetiva do não rouba? Não rouba. Moisés, sei, não pode roubar. Então, não pode roubar fruta dos outros, não pode roubar dinheiro dos outros, não pode roubar animal dos outros, não pode roubar a mulher dos outros, não pode roubar o emprego dos outros. Não pode. Então, Moisés é como se ele, lá no Êxodo, em Levítico, a lei está compactada, está zipada, né, para a linguagem da informática. Agora, Moisés está clicando nessa lei e abrindo ela, para ver quais são todos os desdobramentos da lei, que era objetiva, agora ela vai abranger todas as áreas da vida daquele povo. Por isso que você lê as leis lá em Êxodo e Levítico, você vê a repetição delas lá em Deuteronômio, só que agora elas são muito mais detalhadas. Certo? E por isso que chama Deuteronômio, né? Que é Deuteros, aqui Deuteros, é outros. Nomia, a gente usa os nomes gregos dos livros. A gente não chama de Bereshit, a gente chama de Gênesis. A gente usa os nomes gregos. Então, nomia é lei. Fisionomia, a lei do corpo. Ergonomia, a lei da adaptação do corpo. Economia, a lei do sustento da casa. Oikos, é casa, nomia é lei. Oikosnomia, a lei de administração da casa. Então, Deuteronômio é outras leis. Mas não outras no sentido de leis diferentes. Outras no sentido de leis agora mais abrangentes. É a mesma lei, só que abrangendo agora todos os desdobramentos. Então, de 1 a 4, fala da fidelidade de Deus. 5 a 11, os fundamentos da lei. 12 a 26, o funcionamento da lei. E 27 a 30, o cumprimento da lei e as determinações finais e a partida. Aí alguém pode dizer assim, pastor, no livro de Deuteronômio, diz que o Moisés morreu, sumiu. Como que ele escreveu o livro todo se ele morreu? É óbvio que depois da morte ou do sumiço de Moisés, não foi ele que escreveu. Alguém deu continuidade naquilo para registrar tudo que estava acontecendo ali. Então é Relê Hadevarim, né? São estas as palavras. Autoria de Moisés, com esse detalhe que eu já falei. A escrita é a mais avançada, 1405, e o período de tempo envolvido é alguns dias. Em alguns dias, Moisés fez aquela revisão, sumiu, e agora o Josué vai assumir, e aí a gente vai para o livro de Josué já contar a história da liderança de Josué, a tomada de Jericó e de Canaã. Então, o contexto religioso de Deuteronômio. Já se passaram 40 anos, a geração que saiu do Egito já está morta, e só está agora participando a segunda geração que já nasceu no deserto. Instruções sobre como viver na terra prometida. O objetivo do livro, preparar a nova geração para herdar a terra e permanecer nela, através da obediência à lei. Tem que obedecer para permanecer. Obedecer o quê? Vocês não lembram? Então senta aqui que eu vou fazer uma revisão. Esse livro é um suplemento do Êxodo, ou seja, você pega todas as leis do Êxodo e junta com Deuteronômio, você vai ter todo o conjunto de leis que aquele povo precisava para habitar naquela terra. Shema Israel é o versículo clássico
de Deuteronômio 6:4, né? Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Errad. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Lembra que quando a gente estudou sobre a Trindade, a gente viu esse jogo de palavras da Shema, que é Adonai Errad, único Deus, único Senhor. E a gente viu que tem duas palavras para unidade em hebraico. Tem Errad, que é a unidade composta, como um cacho de uvas, um engradado de refrigerante, uma caixa de frutas. E você tem a unidade absoluta, Yahid, uma uva, um refrigerante, um produto. Uma caixa dos produtos é Errad caixa, porque é uma unidade composta de outras unidades. E Yahid é uma unidade absoluta, não tem como separar. Então, quando a Bíblia vai falar que Deus é um e que Deus é único, ela não fala Adonai e Yahid. Deus não é uma unidade absoluta, fala Adonai Errad. Deus é uma unidade composta. Então, como é que a gente entende isso? Com a Trindade. Deus é um composto de 3 pessoas. E isso está em Deuteronômio, e é a frase que todo judeu repete todo dia. Então, quando ele acorda, quando ele vai almoçar, cada um tem sua dinâmica, mas todos os dias eles repetem essa frase, que é uma espécie de não esquecer que nós temos um Deus, um único Deus, e Ele é poderoso. Então, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Errad. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não temos outro Senhor. Por isso que o judeu usa aquele kippá, aquele negocinho que ele bota na cabeça. Então ele acorda, eu vou botar meu kippá. Então ele chama Israel, Adonai Elohenu, Adonai Errad. O meu único Senhor está acima de mim. Então ele pega aquele kippá e aquilo ali simboliza Deus na vida dele. É como se ele estivesse dizendo com aquele objeto ali: tem algo acima de mim, o meu Deus está acima de mim, a lei do Senhor está acima de mim, eu não posso viver de qualquer jeito, eu preciso viver debaixo dessa obediência, senão eu perco a bênção. É o livro teológico central do Antigo Testamento, é o livro mais citado, 356 vezes. Ele é citado no Antigo Testamento e 190 vezes ele é citado no Novo Testamento. Lembra da tentação de Jesus em Mateus 4? Ele batiza, vai para o deserto, o diabo chega 40 dias depois, manda a pedra virar pão, nem só de pão viverá um homem. Ele está citando Deuteronômio. Pula daí que Deus vai dar. Não tentará o Senhor seu Deus, Deuteronômio. Eu vou te dar tudo. Não, somente ao meu Deus adorarei e prestarei culto. Deuteronômio. São 3 versículos de Deuteronômio que Jesus bota o diabo para correr. As leis espirituais de Israel, a responsabilidade dos líderes. É a primeira vez que Deus está dizendo: olha, o líder tem uma responsabilidade maior do que os liderados. Um liderado erra, tem uma consequência. Quando o líder erra, a consequência é muito maior. Lex talionis é a lei da retaliação. Quando alguém me fizer mal, como é que eu reajo? Como é que eu respondo? Como é que eu lido quando alguém me prejudicar? Contexto de guerra e derramamento de sangue. O povo não queria sair da terra, então tem que tomar. Se o povo não quer dar, vai ter que derramar sangue. Aliança palestínica, né? Vou dar essa terra para vocês. O grande perigo da idolatria, mais de 30 vezes em Deuteronômio, Deus condena a idolatria e aponta a idolatria como um caminho para a perdição. A profecia messiânica, né, Gênesis 3,15, que fala da vinda daquele descendente, agora é bem reforçado ali em Deuteronômio 18, dizendo que vai vir o ungido de Deus, para aumentar a expectativa. E Moisés é o profeta, o intermediário, o líder, o libertador de Israel. Então, isso está apontando tudo para Cristo. Então é isso.
Terminamos. Glória a Deus, 11h30.